Bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês, pessoal? Sim. Ótimo. Foram bem de feriado, final de semana? Muito bem. Bom dia. Página. Vou aguardar uns 2 minutinhos que o povo está entrando. Bom dia. Quanto é que página? Calma, nós vamos hoje fazer a correção da página 62 a 64. São perguntas rápidas algumas, tá bom? Vamos lá. A Tia vai fazer a chamada. A Lana sempre chega mais tarde. Anabelle. Anthony. Breno. Presente. Danilo. Presente. Davi Ferreira. Davi Santana. Devson. Eduardo tá aí. Érica. Gabriel. Heloísa. Isabela. Isabela Carneiro. João Gabriel. Oi. Ótimo. Késia. Lívia. Alana. Ô, tia, Oi. eu tô aqui. Tá joia. É que página? Eu cheguei agora. 62. A gente é a correção do livro, para finalizar o livro 2, tá bom? Maria Eduarda. Presente. Maria Luísa. Maria Victória. Mariana. Mateus. Olavo. Pietra. Samuel. Presente. Uhum. Sara. Tiago e Gabriele. Aqui. Ô tia, Thiago tá aqui. Sim. Uhum. Bom, pessoal, olha só. Eu esperei até final de semana passada para ver se mais alguém ia mandar, tá? As atividades que a tia solicitou, né? Tem alunos que ainda não enviou. E aí agora eu Ô tia, qual atividade? são aquelas atividades das eras geológicas e também a do vulcão, o vídeo do vulcão, tá bom? Professora. Então, quem não enviou, agora a tia vai passar o spray até sexta, e aí eu vou passar para a escola o nome dos alunos que não enviaram, e aí a escola vai entrar em contato com a família, falando que o aluno não fez determinadas atividades, precisa entregar e tem um prazo para vocês finalizar, que fazem parte da atividade dos 9 pontos, tá bom? Então, vai se Qual receber atividade é essa, tia? aquela do... Eu lembro que eu já mandei. Sim, Alana, você já mandou, tá tudo certinho, tá bom? Ô tia, eu já mandei tudo? Tiago. Já, Tiago, tá tudo certo o seu. Tá. Professora. Tá bom? Eu mandei. Anabela entrou. Entenderam?
Então, pessoal, é aquela atividade do vulcão e das eras geológicas. Então, quem não enviou vai receber um bilhetinho da escola. Te esperou até semana passada. Aí, Professora, tá bom? Oi, Breno. eu só falta te enviar o vídeo. O texto já tá pronto. Aí eu já mandei o áudio, só falta criar o vídeo. Isso, eu até anotei aqui que falta um vídeo. Então, vamos lá. Para a gente fechar o livro 2, que é, né, o livro em que vocês irão fazer a prova, tá? Inclusive, né, a tia já até separou, já, né? Vocês irão fazer os conteúdos da prova de vocês, tá? Nossa prova, a tia já marcou para o dia 29 de setembro, tá? E aí vai ser no livro 2, o restante do capítulo 6, das páginas 20 a 29, vocês vão receber tudo certinho. O capítulo 7, rochas e minerais, os tipos de rochas que nós estudamos, magmáticas, metamórficas, sedimentares, esses tipos de rocha, tá tudo esquematizado, que vai da página 32 a 37. E o capítulo 8, que são as formas de relevo, e a gente vai fazer a correção hoje, tá? Que vai da página 52 a 57. Então, a tia já enviou tudo para a escola, para a tia Osana olhar, e vocês vão receber tudo certinho, tá bem? A matéria de prova. Então, vamos lá fazer a correção da página 62, porque quando a gente vai ali para a página 62 e coloca ali o que já conquistei, quer dizer que nós vamos fazer um revisional de tudo aquilo que nós já estudamos lá atrás. Então, o que já conquistei é uma revisão de tudo que abordamos. Sendo assim, então, a tia vai perguntar: quais são as formas de relevo? Quais são? Planícies, depressões, planaltos. E montanhas. Isso. Então, as principais formas de relevo são planícies, planaltos, montanhas e depressões. Depois eu pedi que vocês, na número 2 ali, olha, defina as formas de relevo brasileiro resultante dos processos de construção e transformação, porque a gente sabe que as formas de relevo, elas são originadas pelos agentes internos ou agentes externos? Quem é que cria as formas de relevo? Os agentes internos. Muito bem. Os agentes internos, eles dão origem a essas formas de relevo, né? Os planaltos, as montanhas, as depressões, as planícies, né? E quais são os agentes internos mesmo? Quais são os agentes internos? Vulcanismo, o tectonismo, né? Que aí o movimento das placas tectônicas. E mais qual? Os abalos sísmicos. Esses daí criam as formas de relevo, mas os agentes externos, eles fazem o quê? Modificam as formas de relevo. Quais são os agentes externos? Eles transformam, né? Essas formas. Vento, chuva. Vento, a chuva, né? Ou seja, a água dos rios, dos mares, né? Mas quem? O próprio ser humano, não é isso? Né? Então, esses daí são os agentes externos. Então, os agentes internos, eles constroem. E os agentes externos, eles transformam pelas suas ações, tá? Então, vamos ali, ó. Na número 2. Segundo a classificação de Jurandir Ross, defina as formas de relevo brasileiro, resultante dos processos de construção e transformação da superfície. O que vocês colocaram? Quais as principais formas de relevo brasileiro? No Brasil, quais são as principais formas de relevo? Já pode falar uma das que eu fiz? Pode. Planícies são de baixa altitude, resultantes de sedimentação. Mas o que você fez? Pode falar tudo. Tudo. Planaltos. No Brasil, aparece frequentemente como chapadas e escarpas. Acho que é assim que fala. Uhum. E depressões
São rebaixadas e são classificadas como absolutas e relativa. Exatamente. Muito bem. Então, nós temos ali, ó, o relevo brasileiro ele é formado, então, por planaltos, planícies e depressões. São os principais. Quer dizer que não tem montanha? Tem montanha, mas as principais são esses três. Planaltos, planícies e depressões. Os planaltos, geralmente, eles são o quê? Aplainados, né? Ali na parte mais superior, né? Ali por sua altitude, né? E ali eles acabam se destacando mais do que as suas áreas que estão ao seu redor, né? E ali nós temos também as áreas de planície, né? Como o Eduardo colocou, as superfícies geralmente planas, que elas são resultados do processo de sedimentação, né? Por isso que essas áreas planas classificam-se como planícies, e as depressões. As depressões são as áreas que estão rebaixadas em relação às áreas que estão ao seu redor. E lembrando que as depressões, elas podem ser classificadas como depressão absoluta e depressão relativa. O que é uma depressão absoluta? Sabemos que as depressões elas são classificadas de acordo com acima do nível do mar, ela é classificada de um jeito, abaixo do nível do mar, ela é classificada de outro. Aquelas que estão acima do nível do mar, nós chamamos elas de quê? Depressões absolutas ou relativas? Hein? Ó, as que estão abaixo do nível do mar, abaixo, que elas estão ali. O mar está aqui, mas a depressão está aqui. Ela é o quê? Absoluta ou relativa? As áreas mais baixas que o mar, isso, absoluta. Isso, aquelas que estão mais baixas. Vamos supor que o mar está aqui. Mas aqui mais abaixo tem uma depressão. Então, ela é uma depressão absoluta, tá certo? E se ela estiver acima do nível do mar, ela é relativa. Entendido até aí, pessoas? Certinho? Então, vamos lá, hein? Ó, o que são dobramentos modernos? Lembrando que esses dobramentos, eles são de origem tectônicas, pelo movimento das placas tectônicas. Sendo assim, então, o que são dobramentos modernos? São estruturas formadas por rochas magmáticas e sedimentar, pouco resistentes, que foram afetadas por forças tectônicas durante o período terciário. Quem colocou diferente? O que são dobramentos modernos? O que são esses dobramentos? Dobramentos são quem? As Quando as placas tectônicas se chocam e só ergue o terreno, nós chamamos de dobramentos. Então, esses dobramentos modernos são as grandes cadeias de montanhas. Essas cadeias de montanhas que se formaram lá na era Cenozoica. Tá? Então, dobramentos modernos são as grandes cadeias de montanha. Tá? Por que são chamados de modernos? Porque se formaram lá na era Cenozoica. E a era Cenozoica é uma das eras mais recentes, não é isso? Então, aí vem a segunda pergunta. Quais são as principais características desses dobramentos? Ou seja, quais são as principais características das montanhas? Ela pode ter um pico fino e o outro pode ter um fino meio arredondado, tipo assim. Então, ali é para a gente poder, né, classificar ela, né, uma montanha jovem ou uma montanha mais velha, né? É assim que a gente classifica. Agora, para caracterizar essas montanhas, nós caracterizamos elas como elevadas altitudes. As montanhas, elas têm elevadas altitudes, elas são bem grandes, né? Bem altas. Então, elevada altitude porque elas são altas. Tá? Então, por isso que nós chamamos de montanhas, porque são lugares bem elevados.
tá? Então, quando a gente coloca ali quais as principais características, elas se caracterizam por apresentar elevadas altitudes. Certo? Bom, podemos passar, tem alguma dúvida? Tudo aí, até aí tá tudo certo? Tia, Oi? desculpa, mas você pode explicar de novo? Tudo você quer saber ou fala o que você quer saber que a tia fala? Não, o que são os dobramentos modernos? Os dobramentos são as montanhas. Por quê? Quando as placas tectônicas, elas se chocam uma na outra, elas batem e levantam o terreno, é aí que surgem as montanhas. Por isso que são chamados de dobramentos, porque ela dobra, entendeu? E naquilo que elas dobram, né, se choca ali e só ergue, é como se fosse um dobramento. Então, esse soerguimento do terreno ali dá origem, então, às montanhas. Por isso, dobramentos, tá? Porque chocou uma na outra e soergueu uma sobre a outra. Entendeu? E ali, esse soerguimento, esse dobramento, dá origem, então, às montanhas, que têm grandes elevações. Entendeu? Ou tem alguma dúvida, Isa? Não entendi, obrigada. Entendeu? Então, se essas placas tectônicas tivessem se chocado, olha aqui, ô Isa, se elas tivessem se chocado e tivessem se separado aqui, olha, elas iriam dar origem aos falhamentos, às grandes depressões que nós temos na superfície terrestre. Mas como ela fez isso, bateu e levantou, aí surgiu as montanhas. Entendido? Tá bom? Então, vamos lá. Observe a tabela a seguir que mostra as montanhas de maior altitude do mundo e do Brasil. Em seguida, responda as questões. Nós temos no mundo, nós temos no continente asiático, o Monte Everest, que ele tem 8.848 metros de altitude. É o maior do mundo. Seguido, oi? Eu lembro que eles foram escalar esse Monte Everest aqui, eles tiveram que usar muito equipamento para poder respirar lá em cima, e mesmo com todos os equipamentos, eles só podiam ficar 15 minutos lá em cima. Então, tem gente que não aguenta, né? Tem um filme que trabalha essa questão, a subida do Monte Everest, né? Então, tem vários filmes que trabalham essa questão ali, porque à medida que a gente sabe que quanto maior a altitude, menor as temperaturas, vão ficando mais frio e o ar vai ficando mais o quê? O que o ar fica ali na montanha? Você sente mais rarefeito, você vai tendo mais dificuldade para respirar. Parece que o ar vai ficando o quê? Mais pesado, não é isso? Né? E aí vem grande dificuldade de respirar, na respiração. E aí por isso que muita gente não consegue escalar, né? Essas montanhas. Igual muita gente já tentou subir o Monte Everest, mas muita gente desistiu pelo caminho, porque é muito frio, né? E aí, além de ser muito frio, a dificuldade para respirar também é muito grande. Aí eles têm que levar o quê? Aparelho, né, que tenha o oxigênio para poder eles respirando. Senão, eles não conseguem escalar. Que a gente sabe também que quanto maior a altitude, menor a temperatura e mais dificuldade para respirar, porque o ar ele vai ficando cada vez mais pesado, certo? Então, vamos lá. O maior do mundo é o Monte Everest, com 8.848 metros de altitude, né? Está ali no continente asiático. Depois nós temos o K2, com 8.611 metros. E depois nós temos o Monte Kanchenjunga. Difícil falar esse nome, né? Com 8.586 metros de altitude. E depois nós temos no Brasil, né? Muita gente vai para escalar o Pico da Neblina, com 2.995 metros, 31 de março, com 2.974 metros, o Pico da Bandeira. Então, são lugares que muita gente gosta de praticar essa aventura e tentar escalar, e consegue. E é muito frio, tá, gente, lá em cima? Principalmente quando vai,
né? Ao entardecer, vai escurecendo de madrugada, né? Então, Se é só muito... isso já é frio, né? Imagina Oi? no Monte Everest. Se É, só isso já é frio, imagina. imagine lá no Monte Everest, né? Então, vamos lá, ó. As montanhas listadas na tabela foram medidas de acordo com a sua altitude. Então, a tia quer saber o que é altitude? Tamanho de sua elevação. Como? Fala de novo, Eduardo. Eu coloquei tamanho de sua elevação. Aonde? Na vertical, não é isso? Na vertical. Então, a altitude é a distância vertical, medido de um ponto e o nível médio do mar. Então, quando eles querem saber a altitude da montanha, eles medem da sua base até ao seu topo. Então, medindo aqui na vertical, eles irão saber a altitude desta montanha. Entendido? Mas não é só pra montanha? Não entendi. Tipo assim, é só pra montanha ou pode ser tipo, outras coisas, altitudes, para definir outras coisas? Para as formas de relevo, no caso ali, né? Um planalto, entendeu? Para forma de relevo. Qual é a montanha de maior altitude do mundo? Monte Everest. Isso, é o Monte Everest, com 8.848 metros, tá? Localizado ali na Ásia. Qual é a montanha de maior altitude do Brasil? Pico da Neblina. Pico da Neblina. Isso. Com quantos metros? 2.995. 2.995. Isso. metros. E ali, entre o Pico da Neblina e o Pico da Bandeira, qual é o maior? 21 de março. Ó, qual dos dois é maior? Da Neblina ou da Bandeira? Da Neblina. Isso, muito bem. Pico da Neblina. Ok. E ali, na letra D, as altitudes brasileiras que aparecem na tabela são maiores ou menores em relação às altitudes do planeta. Ali nós estamos falando das altitudes brasileiras, tá? Elas são menores ou maiores em relação às altitudes do planeta. Menores. Bem menores. Ixi, bem menores. Por que será que elas são bem menores? Ela se encontra em meio a uma placa tectônica e não na borda. Sim, mas por que elas são menores ali? Porque são dobramentos mais antigos ou modernos? Moderno. Modernos. O território brasileiro, ele é formado por dobramentos mais modernos, tá? Se é mais modernos, por quê? É mais recente ou mais antigo? Recente. Será que é isso? Ó, vocês prestaram atenção? Olha bem. A tia falou, é mais modernos ou é mais antigo? Moderno. Será? Não. Ó, as altitudes brasileiras que aparecem na tabela são maiores ou menores em relação às maiores altitudes do planeta. Elas são menores e bem menores, né? Por que então? Porque as montanhas brasileiras, elas não são oriundas de dobramentos tão modernos, gente, né? Elas surgiram em que época? Em que era? Em que era que elas surgiram, lembra? Tia, eu não sei Vocês se. fizeram um desenho. Tia, eu tô com medo de falar e eu errar, mas. Falar não. Eu vou esperar alguém Pode falar. falar, meu amor. Errou? Não, a gente é nos erros que a gente aprende. Pré-cambriano. Não, na real, Pré-cambriana. É no Cenozoico terciário.
E ali na era Cenozoica. Fui lá na Né? página. Então, lá essas montanhas se formaram bem lá atrás, muito bem, tá? E ali, e lembrando que essas montanhas, elas, como o Danilo colocou, essas montanhas, muitas delas já sofreram muito com a ação dos agentes externos, não é isso? E essa ação dos agentes externos, elas fazem o que com as montanhas? Desgastam a montanha, o vento, a água, né? E quando uma montanha ela vai se desgastando, automaticamente ela também perde um pouco da sua altitude, não é isso que acontece? Quando desgasta, vocês compram uma borracha nova, ela tá ali 0 bala. Aí vocês começam a usar, pagar. Vamos pegar o lápis, né? Mais simples. O lápis você compra ele tá bem grandão. Aí você vai fazendo a ponta, vai fazendo a ponta, vai fazendo a ponta. Você é o agente externo. Por que você é o agente externo? Porque quebrou, Oi, quebrou, tia. você vai lá e faz a ponta. Você vai lá e faz a ponta. Você está modificando a ponta desse lápis, né? E aí a tendência dele é o quê? Diminuir. E é assim que acontece. Oi, Eduardo. Isso me lembrou um dia quando eu estava no 5º ano. Eu apontei tanto lápis que ele ficou desse tamanho. Então, né? Então, porque você foi, né, apontando, apontando, né? Porque ele foi desgastando, desgastando com o seu uso, não é isso? E as montanhas também são assim, né? Os agentes externos, lugares que tem, principalmente muito vento, né? O vento, ele acaba erodindo muito a rocha, desgastando muito a rocha, tá? E aí, como essas rochas acabam sendo desgastadas, né? Acaba, então, acentuando, né, no seu relevo, certo? Tia, Oi. se tiver um tempo, você explica sobre placa tectônica de novo. Tá. Deixa eu só terminar aqui, que aí a tia vai falar, tá? O que são essas placas? O que você quer saber, necessariamente, você quer saber das placas tectônicas. O que são, como elas atuam, o que é? Que aí a tia já vai no ponto direto para você. A gente é legado aqui, pode responder de novo? De novo. Cortou. Espera aí um pouquinho, a tia te ouve no finalzinho, tá? Vamos fazer aqui, ó. De repente, na medida que a gente for corrigindo, já até tira suas dúvidas. Ó, nós temos uma imagem de número 1, número 2, número 3, número 4. São várias imagens diferentes, são imagens diferentes. Aí vocês vão assinalar V para verdadeiro e F para as falsas. Olha bem. Além dos agentes internos, os agentes externos, como chuva, vento, ação humana, elas atuam reorganizando e esculpindo a superfície da Terra. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Né? Ela vai esculpindo, ela vai modificando aquela forma de relevo. As grandes elevações representadas na imagem 2 foram criadas por forças internas que atuam na crosta terrestre. Essas elevações que a gente vê aqui, nós temos o quê? Um conjunto de montanhas. Essas montanhas, elas foram originadas, então, pelos dobramentos, pelas placas tectônicas. Então, ali, é verdadeiro ou falso? Lembra que a Isabela até perguntou, tia, fala mais um pouquinho disso aí para mim. O que são esses dobramentos? É quando essas placas, elas se chocam. Então, quando elas se chocam e só ergue o terreno, elas dão origem a quem? A essas montanhas. Então, é verdadeiro ou é falsa? Falso. É verdadeiro. É falso ou verdadeiro? Verdadeiro? Verdadeiro. Verdadeiro. As atividades humanas no espaço urbano alteram a paisagem e modificam o relevo. Será que as atividades humanas, elas alteram a paisagem e modificam o relevo? Sim.
Verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiro, com certeza. Uma área que era de planalto, se o homem quiser construir alguma coisa ali, ele vai escavar até tornar uma área mais plana para poder, então, construir, né? Verdadeiro. Os agentes internos do relevo foram o principal fator responsável pelas alterações que aconteceram na paisagem 4. Olha que a paisagem 4 ali tem muitas construções, não é Falso. isso? Então, ela é falsa. Por que que ela é falsa? Modificado O ser pelos- humano que modificou. Isso, então a gente pode dizer ali, ó, que as principais características que aconteceram ali de transformação, elas foram ocorridas também por quem? Pela ação humana, ok? Muito bem. Não há impacto significativo do relevo com o surgimento da cidade, pois as mudanças observadas na imagem 4 ocorreram naturalmente. Falso. Falso, porque as mudanças não ocorreram naturalmente. As mudanças aconteceram com quem? A partir da ação humana. Galerinha, olha só. Falta a página 64, mas já é 9h11 e a tia já tem que ir para a aula do 8º ano. E a aula que vem, a gente rapidinho finaliza isso aqui para mim começar a explicar o conteúdo novo do livro 3. Vocês já começam o livro 3, mas a tia já explica semana que vem. Tá bom, ok? Tá bem? E Danilo, coloca sua dúvida no papel e aí a semana que vem você pergunta que a tia te esclarece. Pode ser? Uhum. A gente já vai diretamente ao ponto. Beijos. Tio Léo, você tá me ouvindo? Deixa eu ver se tio Léo já... Vamos chamar tio Léo, senão eu vou chegar atrasado no trau. Tio Léo. André, estamos no horário. Eduardo, você é ótimo. Ó, tio Léo não está nos ouvindo. Tio Léo. Bom, enquanto o tio Léo não ouve, vamos terminar a correção então, né? Que a tia não pode fechar a sala. É ele que fecha. Então, vamos corrigir até dar tempo. Leia o texto a seguir e depois responda. Neste sábado, 1º de 9 de 2018, a Defesa Civil divulgou alerta para a possibilidade de deslizamentos. Explicou que as áreas de risco de Igrejinha, no sul, caracterizam-se pela ocupação em encostas com declividade moderna a alta, do tipo de corte, aterro, que apresentam indícios de movimentação das encostas. Essa situação associada à alta precipitação acumulada e à previsão meteorológica indica que podem ocorrer deslizamentos pontuais. Nas áreas de risco mapeadas, esclarece a Defesa Civil. Os eventos que podem ocasionar deslizamentos no município de Igrejinha corresponde a agente interno ou externo? Interno. Será que os deslizamentos... Externo, muito bem. Ali, olha, os deslizamentos, ele acontece a partir dos agentes externos. E quem são esses agentes externos? A ação da água da chuva e também a ação dos seres humanos. Por que dos seres humanos? Porque eles ocupam ali as encostas. Para ocupar ali as encostas, eles fazem o quê? Ou a terra, né? Fazem cortes. Então, esses deslizamentos ali de terras que acontecem principalmente no período de chuva. Por quê? A terra, ela fica mais molhadinha. Isso, ela fica mais molhada, né? E aí tem uma facilidade maior de deslizar. A sociedade deve levar em consideração... O que a sociedade deve levar em consideração ao ocupar as áreas das encostas? Como assim? O que a sociedade deve levar em consideração ao ocupar as áreas de encostas? Tia, Oi. áreas de encostas são beiras de rios, né? Não só, não. Ali os beiras de rios são chamados de ribeirinhos. As encostas, gente, são aqueles lugares de morro, né? Então, geralmente são os lugares em que
há uma ocupação por... Olha só, vamos no livro ali na página 58. Sim. O professor saiu. Acho que a internet dela deve ter caído. A aula dela com o 8º ano começou. Agora é só esperar o tio lá fechar, então. Acho que é isso. Aí, Paulo. A próxima aula é de quê? Eu tô vendo agora, mas acho que é de matemática. Ei, Iti, todo mundo achou que tinha acabado, a maioria foi embora. já saíram. Deixa eu ver se o tio Léo já apareceu. Tio Léo? Tio Léo, tio Léo, tio Léo? Então, olha só, na página 58, pegaram? Aquilo Sim. ali são deslizamentos. Deslizamentos de terra. Que elas acontecem aonde? Nas áreas de morro. Tá vendo? As bordas ali do aspecto dos rios são os ribeirinhos, tá? Agora, deslizamentos são naquelas áreas mais de morro. Aí, quando chove muito, olha, as pessoas de classe mais baixa, que não têm condições de comprar um lote em bairros mais nobres, constrói ali, olha, nessas áreas de morro. Aí, quando chove, acontece o quê? Aqueles deslizamentos ali, que a terra ela fica mais molhada, né? E aí ela se desprende com mais facilidade, né, do solo, e aí ocorre esses deslizamentos. Entendido? Entendida, Alana? Você perguntou? Sim, obrigada. Certinho? Então, olha só. O que as pessoas devem levar em consideração ao ocupar as áreas de encosta? Evacuar o local. Mas muita gente não evacua o local. Quando elas vão construir ali, nessas áreas de encostas, elas têm que se preocupar em construir. Na verdade, é um perigo, porque a pessoa vai fazer isso, por exemplo, se chover, acontecer qualquer coisinha, desaba a casa, pode correr o risco de morrer, né, morte? Exatamente. E olha só, isso acontece muito, vocês podem ver ali na televisão, isso acontece muito num período de quê? Do verão, né? Observe que dia 23 agora, a gente já entra em uma nova estação, que é quem? A primavera. Nós estamos saindo do inverno, entrando na primavera. Durante esse período, o que a gente viu? Viu muita chuva? Não, a gente não viu muita chuva. Muita chuva a gente vai ver agora, né? Em dezembro, novembro, dezembro, que já começa a ficar mais calor, né? Há uma evaporação maior, e aí o período de chuva começa nesse período ali, novembro, dezembro, janeiro, e aí acontece vários problemas ligados aos deslizamentos, tá? Porque as áreas de morro são muito ocupadas por essas classes menos privilegiadas, né? Como a tia disse, eles não têm condições de comprar, né, um pedaço de terra numa área, né, plana, e eles ocupam essas áreas. Então, esses deslizamentos acontecem muito, tá? Muitos constroem desses morros onde tem muitas pedras próximas, aí a pedra, ela acaba deslizando, cai sobre a casa, né? Então, tem vários problemas ali. Tira a plantação, e a gente sabe que a vegetação ela protege muito o solo. Então, essas áreas ali de deslizamentos, elas estão muito propensas, por quê? Porque as pessoas não constroem com devidos cuidados. Então, o que eles devem levar em consideração é que eles têm que construir com técnicas adequadas para evitar, então, esse deslizamento, tá? Vamos lá, na 7, ó. Em relação à imagem, responda.
Qual é a altitude da casa situada ao ponto A em relação ao nível do mar? Nós temos ali, ó, a casinha, tá? Olha aqui, a casinha, ela está acima ou abaixo do nível do mar? Acima. Assim. Ela está acima do nível do mar. E qual é a altitude dela? Estamos no horário, tá? Preciso finalizar agora. Beijo, Léo. Sim, estamos no horário, tá? Tá, Jorge? Eu te chamei várias vezes, mas acho que você estava ocupado. Não, tranquilo. Se você quiser, é porque eu estava atendendo um pai aqui, mas você pode me mandar mensagem. Vou precisar Então tá, finalizar aqui, jóia. tá bom? Então tá, jóia. Valeu, tchau, tchau, gente. Pessoal, beijos, boa semana e até a próxima. Tchau. Tchau.